Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Raquel Ramos, especialista em oncologia, doutora em enfermagem e estou aqui hoje para falar com vocês sobre bioterapia. E para discutir esse assunto de grande relevância e inovação no campo da oncologia, eu recebo aqui em nosso estúdio hoje a enfermeira Maria Inês Rocha Moita. A Maria Inês é especialista em oncologia e mestre em enfermagem. Muito bem-vinda, Maria Inês. Obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto com você. Então, vamos iniciar a nossa conversa, lembrando que é um assunto que é muito atual dentro da oncologia, né, nesse ano que a gente está aqui conversando, né, no ano de 2025. A gente tem tido diversas descobertas, diversos avanços sobre a bioterapia no campo da oncologia. Então, para começar, o que é a bioterapia? A bioterapia são medicamentos que, através de processos biotecnológicos, eles vão ser criados, principalmente as terapias-alvos, que são medicamentos que vão ser utilizados para o tratamento do câncer, são medicamentos dentro desse complexo biotecnológico. E esses medicamentos, eles estão acoplados aos tratamentos do câncer, e dentro do câncer de mama, que é um pouco o meu universo, esse tratamento ele é utilizado junto com os tratamentos quimioterápicos também. Então, eles ajudam nesse processo porque eles vão trabalhar em células onde existem receptores para receber esses medicamentos. Um deles, a terapia-alvo. Não sei se as pessoas conhecem, mas existem os anticorpos monoclonais, que são esses medicamentos. Entendi. Né? Então, assim, pode me explicar um pouquinho melhor qual é a importância da enfermagem no contexto dos bioterápicos? A enfermagem, ela participa principalmente no momento das orientações relacionadas aos efeitos adversos desses medicamentos, nas orientações e nos cuidados que os pacientes vão ter durante o tratamento. E também no momento da administração desses medicamentos, porque eles também têm efeitos colaterais importantes que o enfermeiro que está aplicando esse medicamento, ele tem que saber, ele tem que conhecer e ele tem que observar o paciente no momento da administração. Então, são reações que são um pouco mais severas do que de uma quimioterapia, eu estou correta? Tanto quanto, tá? Severas, sim, em relação ao quimioterápico e que podem acontecer durante o processo de administração. No início do tratamento desses medicamentos, nós damos orientações a respeito desses efeitos adversos, dos cuidados que ele vai ter durante o tratamento. Enfatizamos também que às vezes é um tratamento longo, que é um tratamento que pode ser continuado depois que uma terapia acaba, que uma quimioterapia acaba. E aí ele precisa ter essa noção, essa consciência e a importância também desse tratamento para ele. Entendi. Então, para além da técnica, né, de infusão, a gente, pelo que você está falando, eu percebo a necessidade de uma ação educativa muito forte junto dessa clientela e da sua família, certo? Sim, ele precisa conhecer a rotina de agendamentos desses medicamentos, ele precisa entender que são, às vezes, medicamentos que vão mexer com a parte cardíaca dele, ele precisa saber também que pode mexer com a parte cutânea dele, que são efeitos adversos que estarão presentes ali durante a fase do tratamento. E ele precisa também conhecer esses efeitos tóxicos e alérgicos também, que podem acontecer durante a administração desses bioterápicos. Então, assim, como você falou, então, a enfermagem ela tem uma parcela de grande responsabilidade na condução desse tratamento. Quais são as principais responsabilidades que você atribui ao enfermeiro durante o tratamento com bioterápico? A gente pode dividir os bioterápicos nos injetáveis e nos orais também. Então, por exemplo, uma questão de um
de um medicamento que ele vai usar por via oral. Ele tem que conhecer o armazenamento do medicamento. Ele tem que saber como ele vai tomar esse medicamento. Ele precisa usar o medicamento com um alimento. Ele precisa conhecer, né, os efeitos colaterais também. A dosagem certa, o período em que ele precisa tomar esse medicamento. Então, tudo isso está na mão do enfermeiro orientar, informar e acompanhar. Então, são medicamentos importantíssimos também. Ele precisa saber que alguns cuidados que a gente orienta também, junto com uma quimioterapia, vão estar presentes para esses medicamentos. Por exemplo, a questão de não engravidar, então ele precisa ter uma relação sexual mais segura, né, com o uso de preservativo. Ele precisa ficar atento também à questão da toxicidade cardíaca, no sentido de observar, né, algum sintoma, no sentido de fazer os exames corretos. O médico precisa de um ecocardiograma atualizado para poder indicar o tratamento e para poder acompanhar também esse tratamento. Então ele tem que estar ciente dos remédios que ele precisa tomar, se ele já tem alguma comorbidade, como uma hipertensão, uma diabetes. Tudo isso também vai ajudar a minimizar os efeitos. Então, Inês, você está falando para a gente que é importante a gente ter esse trabalho de educação e saúde com os pacientes, com a sua rede social de apoio, familiares, mas também tem um trabalho com a equipe de enfermagem que ela deve ser feita, né, em termos de educação continuada. Esses bioterápicos que têm a infusão por via endovenosa, quais são os cuidados que essa equipe de enfermagem deve ter durante a administração desse medicamento? Bom, esses medicamentos você tem que ter uma atenção com o local da infusão, se está correndo tudo bem naquele local. Você tem que ter cuidado também que no início do tratamento, esses medicamentos eles vão, a dose dele vai ser maior, então essa dose vai ter um tempo maior de infusão, né? Levando a 1 hora e meia de infusão. E observando as reações que o paciente tem durante esse tratamento, tá? Então, se ele apresentar algum efeito adverso, alguma reação alérgica ao medicamento, ele tem que ser interrompido, né? E aí o enfermeiro ele vai aplicar outros medicamentos para tirar aquele efeito adverso. Então, você tem que estar atenta. Alguns efeitos adversos são coceira na garganta, uma tosse, uns calafrios. Então, isso, o enfermeiro que está administrando, ele tem que estar observando isso. E tem alguma orientação em relação à velocidade de infusão desses medicamentos? Sim, esses medicamentos, eles são dados através da bomba infusora, ela que vai monitorar, que vai ser utilizada no momento da infusão. Sim, e da mesma forma que dos quimioterápicos, da quimioterapia antineoplásica, é importante também ter um descarte adequado desses medicamentos, certo? Sim, esses medicamentos endovenosos, né, eles vão ser descartados na bombona, que são bombonas que nós temos no salão de administração, e é importante também o descarte correto dos orais também, né? A gente tem que orientar o paciente. Fazer o descarte correto porque tem uma questão de proteção ambiental, né? De proteção ambiental, correto. Certo. E o que é fundamental para o enfermeiro monitorar em termos de toxicidade nesses pacientes? Você já falou sobre monitorar a função hepática através dos exames das enzimas hepáticas, de monitorar o hemograma, de monitorar a questão da cardiotoxicidade, né, através do ecocardiograma. E o que mais que a gente pode esperar, né, desse paciente? O que mais que a gente pode ver em termos de toxicidade nesse grupo de pacientes? A gente tem que observar as toxicidades pulmonares, se ele está apresentando alguma pneumonite intersticial. Essa pneumonite pode se manifestar com uma febre ou com algum distúrbio respiratório, alguma dificuldade respiratória,
tá, do paciente. A gente tem que monitorar as toxicidades gastrointestinais. Então, se ele está apresentando alguma diarreia ou vômitos, náuseas, e às vezes também o médico entrar com um antiemético, né, com antidiarreico, e a gente observar se isso está sendo realizado pelo paciente e se esses sintomas estão melhorando também. As reações cutâneas, que elas podem aparecer, e observar nessas reações cutâneas se está tendo um efeito bom do medicamento ao tratamento. Então, assim, você está dizendo que quando o paciente ele tem uma reação cutânea, isso pode significar que ele está tendo uma boa resposta ao tratamento? Sim, muitas vezes essa reação cutânea exacerbada pode ser uma causa de suspensão, às vezes, do medicamento, né? Então, a gente tem que observar se vai ser preciso ou não o médico, né, retirar esse tipo de tratamento. E a não reação também pode ser também um sinal negativo, é isso? A não reação não quer dizer que seja negativo, mas essa reação se apresentando... Ela é esperada, ela então, é esperada. Né? Então, é esperada essa ela reação. É esperada. E é em forma de qual tipo de reação, de expressão cutânea? Qual tipo de lesão que aparece? Lesões de pele, avermelhadas. Tipo acne? Tipo uma acne, tá? Então, a gente tem que estar checando e até informando isso para o paciente para que ele também fique atento e mostre esse tipo de reação. E vamos falar também um pouquinho sobre os anticorpos monoclonais, né? A gente sabe que eles podem causar alguns problemas durante a infusão desse grupo de medicamento. E quais são as orientações e cuidados específicos para o tratamento com anticorpo monoclonal? Para o anticorpo monoclonal, as orientações são sobre os efeitos adversos que esses anticorpos podem causar em relação ao que ele está recebendo. Por exemplo, a questão da cardiotoxicidade também faz parte, as reações cutâneas também fazem parte. O anticorpo monoclonal, ele geralmente vai ser dado junto com a quimioterapia, em alguns casos, e ele também vai ser continuado. Ele faz muita reação alérgica também. Ele também faz muita reação alérgica no momento da administração, e isso é observado no momento da administração. Tá? Os outros cuidados vão ser o cansaço, as dores no corpo, né? As cardiotoxicidades, por exemplo, uma taquicardia que apareça. Sim, isso que eu ia perguntar para você, a cardiotoxicidade, né? Que tem muito risco um sintoma de taquicardia. É uma questão relevante, ele deve procurar a emergência, ela estando aumentada, ele deve procurar a emergência. A ortopneia também, a tosse também, né? A tosse, então tudo isso tem que ser falado, conversado, para que o paciente ele também saiba, né? Ele tem autonomia para resolver isso, né? E vamos falar um pouquinho então sobre a hormonioterapia, né? Quais são as principais orientações de enfermagem? Tanto homens quanto mulheres recebem esse tipo de tratamento. Quais são as orientações para cada grupo específico em relação à hormonioterapia? A hormonioterapia geralmente é um medicamento que vai bloquear os hormônios femininos e hormônios masculinos também. Então, você vai ter efeitos ali que vão mexer, principalmente com mulheres na pré ou na pós-menopausa, com aquelas sensações até de pós-menopausa, que são os fogachos, os suores intensos, a falta de apetite, às vezes dores musculares, dores articulares. Então, são medicamentos que você precisa orientar e explicar que esses sintomas podem aparecer. Então, você tem que ter bastante cuidado também, observar se o paciente está tolerando a medicação. E é um tratamento muito longo também, né? Então, o risco de paciente abandonar o tratamento pelo meio do caminho também existe. Existe. Você tem a hormonioterapia oral, você tem a hormonioterapia também injetável, que são medicamentos
que vão ter um espaço de tempo para serem administrados, os injetáveis, mas praticamente todos eles vão mexer com vão mostrar esses sintomas que eu descrevi, tá? Então, o paciente, ele fica um pouco vulnerável ao tratamento, sim, mas ele consegue tolerar. Entendi. Então é importante a gente, né, orientar para que tenha uma adesão boa a esse tratamento, mesmo com a questão, né, dos efeitos que ele pode responder, né, experimentar, como o calor, o fogacho, né, é importante que ela cumpra com esse tratamento, que o paciente cumpra com esse tratamento. Sim, né? E existe também todo um acompanhamento também por parte do médico em relação a exames que ele precisa pedir, hemograma, né, para a realização do tratamento, e monitorar esses resultados para ele ver se está, né, se tá tudo bem com o paciente. As comorbidades, elas também têm que ser observadas para não atrapalhar o tratamento, ver se ele está tomando os remédios corretamente, tá? E toda a questão também da parte sexual dele, porque isso vai mexer. Isso mexe muito, né, com a questão da libido, ressecamento vaginal, Ressecamento vaginal, isso aí. Então, tem especialistas que trabalham com isso? Na verdade, isso fica assim muito a critério nosso, né, do enfermeiro. No nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente tenta conversar com o paciente em relação a isso. Quando a gente tem alguma dificuldade em lidar com isso, a gente pede ajuda para psicologia, trabalhar melhor essas dificuldades que o paciente pode apresentar, né, em relação até as questões mesmo sexuais dele. Não no sentido da prática sexual em si, mas da própria sexualidade de cada um. É que é um tema muito sensível, né? Sim. Então você tem que ter muito cuidado na forma como você vai abordar isso, porque pode até afastar o paciente de você, né? Isso. Então a gente precisa ter um certo cuidado, né, de entender como é que pode ser abordado, né? Porque ainda é um tabu muito grande na sociedade falar sobre a sexualidade. Sim, então, mas você tem que deixar uma porta aberta também para que essa conversa possa acontecer. Conversa possa acontecer, sim. E em relação aos pacientes que fazem uso do interferon, o que a gente precisa observar nesses pacientes como cuidados de enfermagem específicos durante a infusão desse tipo de medicamento? A gente precisa verificar a temperatura do paciente, administrar um antitérmico antes da infusão e observar as alterações de humor desse paciente. E quais são essas alterações de humor? O que a gente precisa ficar atento para esses pacientes e quais são as consequências que pode acontecer com esse paciente com alteração de humor em relação à infusão do interferon? Esses pacientes com essa alteração de humor, eles podem até se matar. Então a gente tem que ter cuidado com essas reações, observar e manter ele num ambiente seguro. Entendi. Então a gente precisa verificar a temperatura antes do início da administração, durante e após, e mesmo assim administrar um medicamento antitérmico para evitar que esse paciente desenvolva febre. É Sim. Isso? Certo. Então, Inês, para finalizar, qual seria a sua mensagem principal para as pessoas que estão nos assistindo em relação ao papel da enfermagem na administração da bioterapia? O papel da enfermagem é como se ela fosse um farol dentro desse universo dos bioterápicos. Então, a gente guia o paciente, a gente informa as reações que ele pode ter com o medicamento, a gente ensina se é um medicamento oral, como vai ser administrado, como vai ser armazenado, e a gente acolhe esse paciente no sentido de que ele está num tratamento importante para o sucesso, né, da doença, para o sucesso do término da doença, e a gente precisa sempre estar atento a todas as demandas que esse paciente traz. Para dar essa segurança, porque é uma coisa, é um momento diferente para ele, é um momento novo e ele precisa estar acolhido, ele precisa saber que ele vai ter uma pessoa ali
que vai estar sempre atenta a todas as queixas, dúvidas, aonde ele pode recorrer e principalmente a confiança que ele vai ter em você, porque ele sabe que você sabe o que faz. Então, interessante essa tua analogia, né, do farol, mas acho que além do farol, a gente acaba sendo porto seguro para esse paciente, para essa família, né? Também. Então, adorei essa sua mensagem final. Eu quero te agradecer por ter participado com a gente e agradecer a audiência desse nosso podcast. E a gente espera que vocês nos encontrem futuramente em outros episódios. Muito obrigada. Até lá.